Olá, pessoal! Chegamos aqui à nossa sétima aula de Matemática Básica, o MA 091. E nessa aula nós vamos falar sobre potências. Como nós estamos na primeira parte da aula, o assunto vai ser simplesmente a definição de potência. Para compreendermos a ideia de potência, vamos trabalhar com um problema prático. Eu vou imaginar que estou devendo R$ 1.000 a um banco e que esse banco cobra 8% de juros por mês. E o que eu quero descobrir é quanto que eu vou dever depois de 6 meses. Pois bem, se eu devo para o banco 1.000, depois de um mês eu vou dever 1.000 vezes 1,08. Não se preocupe em descobrir como chegamos nesse número 1,08. No capítulo 5 nós vamos ver isso com mais detalhes. Depois de 2 meses eu vou ficar devendo isso vezes 0,8. Depois de 3, vou colocar aqui o 0,8. Depois de 4, depois de 5, depois de 6. Repare que nós temos 1,08 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. O matemático é um sujeito muito preguiçoso, então, em lugar de escrever isso, que é muito cansativo, ele escreve simplesmente o 1.000 que está aqui na frente, vezes 1,08 elevado a 6. Esse 6 aqui, que é chamado de expoente, indica que o número 1,08, que é a base, está sendo multiplicado 6 vezes. Num segundo exemplo, vamos supor que nós tenhamos uma caixa d'água que tem 1 metro de largura por 1 metro de profundidade e 1 metro de altura. Nesse caso, nós dizemos que a caixa d'água tem 1 metro por 1 metro por 1 metro, o que significa que ela tem 1 vezes 1 vezes 1 metro cúbico de volume. Repare que, nesse caso, a medida metro está elevada ao expoente 3, indicando que se trata de uma medida de volume. Vejamos, então, como definir uma potência na qual o expoente é positivo. Vamos supor que a gente tenha o número real A, que está sendo multiplicado n vezes. Vejam, então, que nós temos aqui n termos. Para representar este produto de n termos todos iguais a A, nós usamos essa notação A elevado a n, em que n é um número natural. Nesse caso, o número A real é chamado de base e o número n natural é chamado de expoente. Nós lemos essa expressão que está aqui, dizendo A elevado a n. Vejamos alguns exemplos. Se nós tivermos L vezes L, teremos L elevado a 2. Nesse caso, a gente diz L ao quadrado. Se tivermos 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, nós temos 2 elevado à quinta. Finalmente, se tivermos 1.000 vezes 1,04 6 vezes, teremos 1.000 vezes 1,04 elevado a 6. Tomemos mais exemplos de potências. Aqui nós temos o número 3 meios elevado a 3. Percebam a presença dos parênteses para indicar que 3 meios está elevado a 3. Essa expressão é a mesma coisa que 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, o que dá 3 elevado a 3, que a gente diz 3 ao cubo, e 2 vezes 2 vezes 2 no denominador, que corresponde a 2 ao cubo. 3 ao cubo, 27, 2 ao cubo, 8. Então, 3 meios elevado ao cubo é a mesma coisa que 27 oitavos. Perceba que, neste caso, a ausência dos parênteses indica que só o 3 está elevado a 3. O denominador não está. Então, nesse caso, nós temos 3 vezes 3 vezes 3 dividido por 2. E o resultado é 27 meios. Vejamos um exemplo interessante que também envolve o uso de parênteses. Nesse caso, nós temos menos 4 elevado à quarta. E isso é igual a menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. O produto de menos 4 por menos 4 dá 16 positivo. 16 vezes menos 4 dá 64 negativo, ou seja, menos 64. Menos 64 vezes menos 4 dá 256 positivo. Então, neste caso, menos 4 elevado à quarta é igual a 256.
E se tivéssemos menos 4 elevado a 4? Repare que neste caso, dado que não temos os parênteses, o 4 está elevado a 4 e esse sinal está na frente da potência, portanto, não se trata de menos 4 elevado a 4 como em cima, mas de menos 4 elevado a 4. Então, só o 4 é multiplicado 4 vezes e nós temos menos 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, o que dá menos 256. Vejamos agora um exemplo de aplicação prática de potências. Nesse exemplo, estamos numa indústria que produz rolamentos de aço. Essa indústria precisa produzir 1 milhão de rolamentos, cada qual com 3 milímetros de raio. Sabendo então que o volume do rolamento é dado pela fórmula 4/3 de πr ao cubo, em que R é o raio da esfera, desejamos saber quantos litros de aço serão necessários para a produção desse total de 1 milhão de esferas. Pois bem, uma esfera então tem o volume dado por 4/3 de π vezes R ao cubo. Como o raio da esfera é igual a 3 milímetros, no nosso caso, nós temos 4/3 de π vezes 3 ao cubo. Acontece que 3 ao cubo é 27, então nós temos 4/3 de π vezes 27, e isso aqui é igual, fazendo as contas, a 36 π milímetros cúbicos. Esse é o volume de uma esfera. Mas nós precisamos produzir 1 milhão de esferas. Qual será o volume de 1 milhão de esferas? Bom, o volume de 1 milhão de esferas vai ser 1 milhão vezes 36 π, ou seja, 36 milhões vezes π milímetros cúbicos. Entretanto, é muito desagradável trabalhar com volume em milímetros cúbicos. Nós desejamos trabalhar com uma unidade bem mais simples, que é o litro. Para converter milímetros cúbicos em litro, convertamos primeiro milímetros cúbicos em metros cúbicos e depois metros cúbicos em litros. Bom, sabemos que 1 milímetro corresponde a 0,001 metro. Isso significa que 1 milímetro cúbico, que é igual a 1 milímetro vezes 1 milímetro vezes 1 milímetro é igual a 0,001 metro vezes 0,001 metro vezes 0,001 metro. Dito de outra forma, 1 milímetro cúbico é igual a 0,000000001 metros cúbicos. Portanto, 36 milhões de milímetros cúbicos serão iguais a 36 vezes 0,0001 metros cúbicos. Fazendo a conta, obtemos 0,036 metros cúbicos. Muito bem, agora vamos converter metros cúbicos em litros. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, o que significa que 0,036 metros cúbicos corresponde a 0,036 vezes 1000 litros. Fazendo esse produto, nós obtemos simplesmente 36 litros. Então, a empresa precisa dispor de 36 litros de aço para a produção de 1 milhão de esferas de rolamento, cada qual com 3 milímetros de raio. Observe que, nesse caso, trabalhamos com algumas medidas que envolvem potências. Nós trabalhamos com metro cúbico aqui, nós trabalhamos com milímetro cúbico aqui. Outras medidas que envolvem potência são, por exemplo, a medida da aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, e a medida de vazão, que é metro cúbico por segundo.